mas eu espero falar um pouquinho aqui numa ótica um pouco mais ampla, pegando não só a ideia da nova indústria para enfim, para toda a descarbonização e toda a transição energética, mas também na lógica do vetor de mobilidade e logística de transporte. Bom, eu sou o Magno Bernardo, eu sou da distribuidora de gás canalizado da Bahia, Bahia Gás, e é um desafio para mim aqui entrar num painel que fala sobre o hidrogênio de baixo carbono como vetor da mobilidade e logística de transporte, porque eu sou do segmento de gás natural que também defende o gás natural na mobilidade, na logística de transporte. O que eu vou fazer para vocês é tentar convidar vocês a pensar juntos no porquê que a gente precisa abordar esse tema na atualidade, tá? Bom, aqui tem um vetorzinho. Aqui eu trago para vocês um balanço energético para a gente entender primeiro esse panorama. Alguns colegas já fizeram algo semelhante nas suas apresentações anteriores. Eu já trago um gráfico mais confuso. Eu já trago um gráfico que eu trago do lado esquerdo de vocês. Vocês podem perceber que aqui na América Latina e Caribe, nós temos alguns potenciais de geração, principalmente petróleo e gás natural. E aí vocês vão descendo ali na cadeia energética. E no lado direito de vocês, os maiores consumidores de energia. Primeiro, para a gente entender e propor ações na transição energética um pouco mais efetivas. Então, já entendemos que o maior consumidor de energia aqui na América Latina e Caribe é o transporte. Pensando no transporte, depois indústria, residência, assim vai, a gente já pode pensar em mobilidade, em transporte mais sustentável e propor ações nesse foco para a descarbonização. Um potencial importante para as renováveis na nossa região, né? A hidráulica, a gente só atua com 29% desse aproveitamento. Alguns números só para a gente poder entender primeiro. A eólica, a gente tem potencial não só onshore, mas offshore. Ali tem um mapa onde tem uma camada mais avermelhada de potencial de ventos para o offshore. Solar, com áreas com intensas radiações solares, inclusive o Chile, né, tem um dos maiores desertos do mundo, e o biometano com desenvolvimento de mercado de oferta. Então temos um potencial, um celeiro de oportunidades para as energias renováveis também, em nossa região. E aí vem um continente de oportunidades, com projetos de hidrogênio, operacionais em desenvolvimento, que não só no Brasil, né, é que eu trouxe alguns números, né, de plantas em operação, plantas em desenvolvimento, mas eu quis fazer um apanhado um pouco maior a nível de América Latina e Caribe, já que estamos num fórum internacional de hidrogênio. No lado direito, vocês veem algumas perspectivas europeias, também para a gente nivelar o nosso conhecimento. Tanto potencial na transição por energias limpas, como no avanço de aproximadamente 7,2 milhões de toneladas de hidrogênio de consumo para 20 milhões de toneladas, que é da fonte, né, da AC 2024. 216 megawatts de eletrolisadores na capacidade instalada, com possibilidade para 100 mais gigawatts. Outro potencial, aqui a nível de Europa, tá? Como necessidade para a gente vincular o hidrogênio de baixas emissões à demanda e à oferta. Hoje, hidrogênio renovável está 3 a 4 vezes mais caro, né, do que efetivamente o de baixo, de origem fóssil. Potencial de infraestruturas, isso aqui não sou eu que estou falando, é a AC, Agência Reguladoras, né, da Europa, da União Europeia. Então, questões de incremento de infraestrutura, hidrogeneodutos, gasodutos, etc. E esse potencial de integração do hidrogênio, geração de calor, geração de energia elétrica, cogeração. Isso tudo eu trago para vocês. Deixa eu ver se passa aqui. Acho que a bateria do controle já não está aguentando as apresentações de hoje. Quem fica pro final sofre disso, né? Você consegue passar uma para mim? Valeu.
Aqui eu trago o hidrogênio de baixa emissão de carbono, a gente está considerando como o H2-, o hidrogênio, de certa forma, englobando não só o hidrogênio verde, mas também o de base de gás natural, seja na reforma do vapor, seja na captura ou não do CO2, seja na pirólise do gás natural, mas em todas as oportunidades que temos de produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono. E para onde nós queremos criar nossos hubs, nossos clusters de hidrogênio. Não só na parcela de exportação, mas, de certa forma, na utilização, na criação de demanda local. E aí isso é uma dependência importante em gasodutos de transporte, gasodutos de distribuição. Pode passar mais um? Falhou mesmo. E aí eu trago para a gente fazer essa transição mesmo na apresentação, depois desse panorama de balanço energético, a visão de uma ponte moderna, uma ponte bonita, uma ponte que vai fazer a transição energética. E aí, no sentido literal de travessia, vamos atravessar essa ponte nessa transição energética. E eu sempre comento que essa travessia dessa ponte que a gente faz, olhando todo o contexto de balanço energético, olhando todo o contexto que temos social, regulatório, ambiental, industrial, precisa de alguns detalhes, que são a segurança energética, a sustentabilidade ambiental e a equidade energética. E aí eu trago uma imagem da ponte que eu gostaria de chamar vocês a entender e interpretar conosco qual é a ponte para a transição energética que está acontecendo no mundo hoje, de fato. É a ponte bonita, é a ponte fácil de ser atravessada, é uma ponte para a transição energética mais, digamos, adaptável a todos e todas, ou é uma ponte para uma transição energética que não é tão instável assim, não é tão estável, a gente precisa de equilíbrio para fazer uma transição energética responsável, justa, integrada. Uma ponte que, para atravessar, a gente precisa de apoio, a gente precisa de colaboração. Aí o pai e o filho, um segurando o outro, um apoiando o outro, um na colaboração do outro. São os agentes do governo, são os agentes da sociedade civil, são as empresas, toda a população se apoiando, construindo junto a possibilidade de transição energética. É uma mudança complexa, porque para a gente mudar, sair de um ponto para outro, requer adaptabilidade. Então, fazer uma adaptabilidade, fazer uma mudança não é fácil. A gente tem uma qualidade de vida, a gente tem um conforto que precisa ser continuado. Muitos de vocês têm geladeira em casa. Muitos de vocês não têm geladeira em casa. Falo a nível Brasil. Pensem com carinho na possibilidade de consumo de energias para toda a sociedade mesmo. E como alcançar, inclusive, aqueles setores que não consomem energia, porque não tem indústrias no interior do nosso país que não tem alternativas de outras energias, que não energias ainda muito mais poluentes. Então, eu convido vocês a pensar na travessia da transição energética, olhando e tendo todos esses olhares de adaptabilidade, de equilíbrio, de intenção, e aí sim escolher a ponte que mais se referencia ao que a gente está vivendo hoje no planeta, né? Que não é só uma transição energética como uma disrupção energética, mas sim de uma integração, de a gente poder, de fato, de certa forma, poder utilizar todos os tipos de energias de forma integrada e constante. E para que a transição energética? Para que a transição energética? Eu trago a pesquisa do Pacto Global, da Rede Brasil, da FGV, que traz o desenvolvimento sustentável e adaptação de redução de emissões. E a gente vê a redução das emissões em prol de uma escolha. E a escolha que a gente tem que fazer
vai trazer para a gente o resultado que a gente espera, que ou é um resultado de aquecimento limitado a 1,5 graus Celsius, ou não. E a gente vai ter que conviver com essas saídas, né? Vai ter que conviver com o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a depender dessa escolha. E essa escolha depende, efetivamente, dessas ações que a gente tem, que eu respeito muito os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São as ODS que vêm trazer para a gente um caminho, um norte, de certa forma, que a gente pode utilizar como parâmetro em nossas empresas, em nossa sociedade como um todo. E aí cai o motivo de buscar, de certa forma, essa transição energética em prol de uma interrupção da elevação da temperatura global. E aí eu prometo não falar muito de emissões de CO2 e de emissões de gases de efeito de estufa, mas eu vou falar um pouquinho de outros elementos que compõem a transição energética. Mas esse slide é importante para a gente entender que esse painel que a gente está é um painel de transportes e logística, e entender como está funcionando o nosso país é importante. Então, nós temos aí o setor de transporte como o maior poluidor, temos 217 milhões de toneladas de CO2 equivalente. No gráfico de combustíveis, temos o óleo diesel como o maior representante para o segmento de transportes. E aí entendemos que existem os poluentes globais e os poluentes locais. Os poluentes globais é o que eu acabei de comentar, é essa relação de emissão de gás de efeito de estufa, de quantidade de CO, CO2 que é emitido, inclusive metano. Mas eu queria convidar vocês também a entender os poluentes locais e os impactos na saúde pública. Então, quais são os efeitos de curto prazo que geram, inclusive, doenças e mortes para a população? Pode passar? Então, vou acelerar um pouquinho por causa do tempo, mas aqui nós temos um gráfico que são os top 10 causas de mortes, né? Pelo contato com o ambiente, tá? Então, nós temos aqui AVC, temos doenças do coração, temos acidentes, cânceres, respiração, né? Todas as doenças respiratórias infecciosas, aqui número 5 e 7. E eu trago para a gente entender que todos esses tipos de... Inclusive, essa é uma pesquisa da WHO, né, que é a OMS, na perspectiva de que muitas das mortes não comunicadas, elas são em virtude dessa relação que nós temos com o meio ambiente. Então, entender essa poluição local é importante para a gente também propor ações para a transição energética. Então, percebam lá que, de acordo com no gráfico da esquerda, na esquerda de vocês vão entender a quantidade o percentual de mortes pelo ar respirado, tanto dentro de casa quanto no ar do ambiente em que vivemos e convivemos. Então, pneumonia, mais uma vez, né, AVC, doenças do coração, todos esses tipos de doenças e causas de morte são relacionadas ao ar que respiramos. Só não vence para quem fuma, né? Então, quem fuma aí, não precisa levantar a mão, não, mas é bom parar. Mas para quem não fuma, tem esses outras colunas aqui, ó, que é o ar poluído que respiramos em virtude de todo esses particulados, esses materiais particulados, CO, CO2 que respiramos. Pode passar? Estou tentando ser rápido aqui, mas a intenção dos impactos do hidrogênio nessa descarbonização, a longo prazo, até 2050, é realmente reduzir esse impacto não só de reduzir os gases de efeito de estufa, mas também de tornar um ar mais respirável. Pode passar? Eu vou passar um pouquinho essa parte, meu tempo já está acabando. Aqui são as vantagens e desafios do hidrogênio na perspectiva de volume e gravimetria, mas pode passar. E aí eu defendo muito a visão de que para transporte marítimo, seja hidrogênio líquido ou amônia, faz muito sentido o hidrogênio nesse segmento de transporte de longa distância, principalmente quando você pensa ali, ó,
no percentual de substituição de óleo, combustíveis pesados, de diesel para navios em função da utilização, pode passar, de hidrogênio líquido ou amônia. No transporte aéreo, seja com hidrogênio ou seja com outros combustíveis como o SAF, todas essas projeções que vocês estão enxergando dizem efetivamente que há espaço para consumo energético no segmento de aviação para o hidrogênio e para o SAF, pode passar, acelerando um pouco mais. Nos veículos leves, eu não vou me deter muito, mas na visão de veículos movidos a células a combustível, convertendo o hidrogênio à eletricidade, todo esse sistema que já foi abordado pelos nossos colegas anteriores, também tem esse potencial, e aí tem esse choque que a gente vai usar aqui na nossa discussão, depois das apresentações, para dialogar sobre isso. Mas tudo isso eu trago, principalmente para veículos leves, médios e pesados, como uma visão de infraestrutura. Pode passar. E essa visão de infraestrutura é pela integração, porque para alcançar todas as rodovias, por exemplo, aqui no estado da Bahia, BRs e estaduais, com pontos de abastecimento, seja de hidrogênio, seja de abastecimento elétrico, seja de gás natural, você precisa de uma infraestrutura. E isso que a gente vem dialogar, não só nos desafios, né, que tem fatores tecnológicos, econômicos e operacionais, mas em todo o arranjo de mercado que a gente pode entender. Então, para os veículos pesados, eu convido vocês a entender esse gráfico, que é a intensidade de carbono de alguns energéticos em CO2 por megajoules. Então, se formos comparar o hidrogênio verde com, por exemplo, o biometano, que e são energias renováveis que podemos utilizar nos gasodutos, já podemos ter uma amplitude de análise nessa transição energética, numeralmente falando. Pode passar. Vai passar? Então, um último gráfico trazido aí pela EPE é que, para caminhões pesados, a perspectiva até 2034 é pelo gás natural comprimido. Por mais que os elétricos e os híbridos em caminhões leves, em veículos leves e caminhões médios, seja o potencial, principalmente distância, mas para longas distâncias, em caminhões de carga e massa, e ônibus também, para transporte de massas, o gás natural comprimido e o gás natural liquefeito ainda tem o seu papel. Pode passar? E para isso é importante termos uma política, que é a política, por exemplo, dos corredores sustentáveis. Então, aqui eu apresento a nível nacional, os corredores sustentáveis já em execução, com algumas BRs e espaços já adaptados para esse abastecimento, e algumas alavancas para impulsionar essa estrutura que pode vir a ser canalizada com hidrogênio também via modal dutoviário. Então, as isenções necessárias. Pode passar? Aqui é mais escala Nordeste e Bahia, com todo o potencial de criação desses corredores azuis de longo prazo. Pode passar? E o papel da Bahia Gás como esse elo na cadeia de valor do hidrogênio. Assim, não só como a Bahia Gás no estado da Bahia, mas todas as distribuidoras de gás canalizado têm esse papel de distribuir gás, de construir a transição energética, trazendo o potencial não só para o segmento automotivo, mas para os outros segmentos também da nossa cadeia de consumo energético, descarbonizando que eu chamo de segmentos hard to abate, né, difíceis de se descarbonizar, e isso é o potencial que temos como uma ferramenta que são as distribuidoras de gás canalizado. Então é isso, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, esse convite a esse raciocínio de uma transição energética segura, justa e integrada, analisando todos os potenciais energéticos de consumo para propor ações e atividades conjuntas. Muito obrigado.